Eu não aguento mais. Imagina que você tá caindo de um prédio de 10 andares. E aí, quando chega no quinto andar, durante a queda, você pensa: ah, se eu já caí por 5 andares e foi horrível, mas eu não morri, os próximos 5 andares também não vão me matar, certo? Só que os próximos 5 andares acabam no chão. E aí você vai se esborrachar inteiro. A gente acaba aplicando essa lógica pra muitas coisas na nossa vida. Só que o prédio, às vezes, é um trabalho horrível que você não aguenta mais. É um relacionamento que, com certeza, nenhum dos dois aguenta mais. É uma rotina insuportável. É um cuidado que você tem com os outros que você já não consegue mais sustentar. E em todos esses cenários a lógica é sempre a mesma. Se eu aguentei até aqui, eu consigo aguentar mais. Só que aguentar até aqui e ter fôlego para aguentar mais são duas coisas muito diferentes. O que você conseguiu acumular de resistência até aqui não vai te garantir resistência para aguentar o que vem depois. Qual situação na sua vida você tá aguentando só porque você aguentou até aqui? E por quê? É muito comum a gente chamar isso de resiliência, de força. Ah, eu sou assim mesmo, eu aguento. Mas em quantos desses cenários, resiliência na verdade é medo? Medo de mudar, medo de ficar sozinho, medo de desapontar, medo de decepcionar, medo de ficar sem, ou medo de admitir que você já investiu tanto tempo numa coisa que não vale mais a pena. E aí, porque você não consegue recuperar mais aquele tempo, você pensa: não, eu já investi meu tempo até aqui, não tem como voltar atrás, então eu vou seguir em frente, eu vou aguentar mais. Muitas vezes existe um sistema muito maior em cima de você, forçando essas coisas. É uma família, é a cultura que você está inserido, é onde você mora, é onde você nasceu, é um trabalho. E essas forças te convencem de que aguentar é o seu papel. Se você reclamar, é fraqueza, é se colocar em papel de vítima. Se você descansar, é preguiça. Só que algumas vezes não existe nenhuma dessas grandes forças atuando por cima da sua cabeça. Que é você com medo se protegendo de um jeito que você nem percebeu que acabou virando destrutivo. Essas duas coisas acabam te machucando da mesma forma. Só que somente um desses cenários você consegue mudar sem que você precise que a sociedade mude ou que o contexto que você está inserido de repente mude totalmente. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Aguentar nem sempre é o lado totalmente ruim da história. Se você aguenta, segura a barra um pouquinho, sabendo que existe um momento de pausa, um momento de descansar e poder respirar, é a definição de disciplina. É o que faz você conseguir aguentar uma maratona, é o que te faz conseguir terminar um projeto muito difícil, de estabelecer uma meta de mudança física, de mudança mental. O mal mesmo vai surgindo quando você transforma isso na sua realidade. Deixa de ser uma escolha com um prazo e se torna o que você vive, se torna os seus dias. É estresse constante, te desgastando o tempo todo e te fazendo esquecer que existe outra opção, que um dia existiu a opção de simplesmente não precisar aguentar mais aquilo tudo. Um jeito muito simples de perceber em qual desses dois cenários você está inserido é se perguntar 3 coisas. Primeira, essa resistência, esse aguentar tem um prazo para acabar? Foi realmente uma escolha sua? E existe um descanso programado em algum momento? De verdade? Se a resposta para essas 3 perguntas for um não bem grande, você tá vivendo uma situação de desgaste que vai te esgotar em algum momento. E vai ser do nada. Porque o seu corpo tem um roteiro muito bem definido para esses momentos de estresse absurdo. Primeiro vem o alarme e aquele estado que ativa a sua adrenalina para te dar a sensação de que você consegue lidar com aquilo de alguma forma. Então ele busca no que você tem para te acordar e fazer você iniciar o processo de aguentar, que é a segunda etapa, a resistência. É o seu corpo segurando a onda e dizendo: dá pra lidar com isso agora, vai, continua. E aí ele trabalha dobrado por dentro pra fazer você aguentar por fora. Só que aí, nesse momento, a gente acaba pensando que a nossa reserva é inesgotável, que não vai acabar e a gente vai aguentar por tempo que a gente quiser. Só que não dura. Se essa situação absurda de estresse não para, o corpo entra na terceira fase, que é a exaustão. Acabou o combustível. A reserva que você foi gastando vai acabar do nada, sem nenhum tipo de aviso, porque o seu corpo não consegue mais fingir que dá conta. E aí você para no meio do esforço e sofre o baque do que você estava carregando ter caído na sua cabeça. Teve uma época que eu estabeleci uma meta pra mim de 1 ano. E nesse 1 ano eu ia ter 2 empregos, porque eu queria juntar meu X de renda, o máximo que eu conseguisse, para eu conseguir executar um plano que não dependesse de nada da renda dos meus pais. E aí, o que eu fiz? Eu trabalho em agência de marketing há muitos anos, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar em 2 ao mesmo tempo como freela. E aí eu entrei nessa cilada, negociando com o diabo. Eu pensei:
Eu aguento passar um ano fazendo isso, essa loucura. E quem conhece sabe que basta uma agência pra acabar com a sua vida. Você imagina duas. Então eu tinha uma rotina absurdamente estressante em níveis inimagináveis. Eu passava por estresse todos os dias, o dia todo. Não parava. Eu olhava pro meu celular, às vezes eu queria jogar na parede e sair correndo. Era assim, surreal. Mas eu pensava, eu tenho a meta de aguentar, eu vou aguentar até lá. E aí, quando deu assim mais ou menos uns 6 meses, eu já tava pirando completamente. Todo mínimo estresse me colocava lá em cima, sabe? Tipo assim, a minha reação era completamente desproporcional. Eu ia dormir e parecia que alguém tinha me dado uma surra. E eu acordava já surrado pra levar mais surras. Então, tipo assim. E aí, obviamente, o que aconteceu? O óbvio, eu tive um burnout. Meu corpo não aguentou mais. E aí eu comecei a desistir, comecei a desligar. E aí era tão maluco. Quem já passou sabe, né? Você tem a consciência do que tá acontecendo e você fala, tipo, nossa, como assim? Mas é só fazer o que eu tô fazendo todos os dias. Só que você não consegue mais. Eu não conseguia. O ato de abrir o meu computador já me fazia começar a chorar. Às vezes eu acordava e não conseguia me levantar. Eu não queria. Mesmo sabendo que era só mais do que eu estava vivendo todos os dias. E aí eu tava na terapia. E aí a minha psicóloga ficou me alertando que eu já tava completando o bingo do burnout. E realmente foi o que aconteceu. Eu precisei sair de um dos trabalhos. Eu precisei escolher pra não ficar sem, só que não teve jeito, eu precisei tirar uma licença de burnout, que inicialmente eram uns 20 dias, e evoluiu pra 30, pra 60, enfim. Eu tirei a licença num ano e voltei no outro. Foi muito tempo sem trabalhar. E esse tempo de descanso foi o melhor período da minha vida, porque realmente eu me abdiquei de todas as minhas obrigações. E aquela rotina não fazia mais parte da minha vida, eu me afastei completamente pra me recuperar. Nada daquilo fazia parte do meu dia. E aí quando eu voltei, estou completamente curado, vou voltar a fazer isso, e não vou sentir mais nada. Claro que isso não aconteceu. O que eu percebi foi que as marcas disso duram por muito tempo. O meu período de descanso foi de um ano para o outro. E mesmo assim, no dia que eu voltei, que eu tive o mínimo de contato com aquela atividade, eu comecei a me sentir mal. Foi um mal-estar, foi uma coisa assim, tipo... E eu falava pra minha psicóloga, meu Deus, eu não vou conseguir mais trabalhar. Claro que não é isso, mas isso me fez perceber o quanto essa negociação que a gente faz, esse acordo, a gente não tem noção de que a gente vai passar a vida inteira pagando as parcelas desse empréstimo desgraçado. Os efeitos do que eu passei não passaram depois do afastamento. A minha tolerância a estresse ficou muito mais baixa do que ela já era. E o preço do eu aguentei até aqui, então eu aguento mais, eu vou pagar por muito tempo ainda. Porque quanto mais você foi atravessado por um tipo de estresse, menos daquilo vai ser necessário pra te descontrolar, pra te derrubar da próxima vez. E é o contrário do que a gente imagina, né? A gente tende a pensar que quanto mais estresse atravessa a gente, mais tolerância a gente vai criando. Só que essa constância de estresse não cria tolerância, cria sensibilidade. Eu não voltei mais forte por ter passado por aquilo. Eu voltei muito mais fácil de quebrar. E isso não acontece só no trabalho, a gente sabe que acontece também em relacionamentos, amizades, uma pessoa que você mora junto, que já morei 1 ano e meio com essa pessoa, tá ficando muito insuportável, mas se eu já morei 1 ano e meio, eu consigo aguentar mais. Tô me envolvendo com essa pessoa 3 anos, eu consigo aguentar mais 3, não vou acabar por causa de nada. E aí, cada briga vai virando uma coisa muito maior, cada discussão vira uma guerra, e tudo que aquela pessoa faz, por menor que seja, desperta uma reação completamente desproporcional e vocês se agridem psicologicamente, eu espero que seja só psicologicamente, e vão se machucando cada vez mais até que tudo chega num ponto em que vocês se machucaram de uma maneira que vocês nunca nem imaginavam que se machucariam. E aí de fora parece uma relação que piorou do nada, mas não é, o acúmulo de forçar e arrastar aquela situação de estresse contínuo por muito tempo. E aí o seu corpo, a sua cabeça, simplesmente grita pra você, eu não aguento mais, você precisa acabar isso agora. Eu tentei acabar de uma forma silenciosa, com pensamentos e reflexões, e você não me deu atenção, então a gente vai desligar. É o seu corpo intervindo do jeito mais drástico que ele conhece, porque ninguém interviu antes de um jeito mais gentil, quando ainda havia tempo. O seu sistema estava operando no limite o tempo todo. E aí ele vai cobrar o preço dessa operação no momento que você menos espera. Apesar de todo mundo passar por isso, de ser algo que todo mundo conhece, estar exausto, é estranhamente mal visto quando você verbaliza que você precisa descansar. Tá todo mundo cansado, mas se você pede um tempo para poder descansar,
você tá errado. É sempre, ai, você tem que aguentar mais. Depois você descansa. Você tem que dar conta. Descansar virou um tabu, uma prova de fraqueza. Que você é uma pessoa fraca. É coisa de quem não tá dando o seu melhor. E a nossa cultura reforça isso. A gente só vê que a gente precisa ser mais produtivo. 5 maneiras de aproveitar melhor o seu dia. Como dar o seu melhor no trabalho. Como dormir mais cedo pra acordar mais cedo. Pra entrar no trabalho mais cedo. Todo mundo é produtivo, todo mundo é incansável. O que só aumenta a vergonha quando você precisa admitir que você precisa de um limite, que você não aguenta mais. Você se sente sozinho. Ninguém te dá a permissão pra parar. Por isso que você tem que entender quais são os seus limites. Você tem que se dar essa permissão sozinho, remando contra uma cultura inteira que celebra quem aguenta mais. E só questiona e tenta envergonhar quem para pra respirar. E é exatamente por isso que muita gente só percebe qual era o próprio limite depois que já ultrapassou ele e já se esgotou e não aguenta mais. Mas e aí? A esperança pra isso? Ou a gente vai nadar e morrer na praia? Vamos voltar lá pro início. Você tá aguentando alguma coisa só porque você já aguentou e pode aguentar mais? O que você tá aguentando é por conta de um sistema que te oprime, algo muito maior? Ou é por medo? Medo de decepcionar, medo de desagradar. É autoproteção. Você já tá acomodado com aquela situação ruim. Você já tá se autodestruindo sem perceber. Tudo bem você não conseguir responder essas coisas agora. E as coisas não se resolvem do nada. Nada se resolve do nada. Você não precisa resolver tudo agora, nem amanhã, nem esse final de semana. Mas quando você for poder parar pra se perguntar sobre isso na sua vida, se pergunte com a mesma calma que eu tô te perguntando agora. Investigue alguma situação na sua vida em que você já repetiu alguma vez: nossa, não aguento mais. Veja onde você falou: nossa, se eu aguentei até aqui, eu consigo aguentar mais. Veja se tá dando realmente pra seguir essa lógica ou se você tá só se enganando. Veja se é uma escolha sua, que é alguma lógica da sua vida, ou é você com medo, usando essa justificativa pra poder tolerar mais um pouquinho. Muitas vezes você tá tirando de onde você nem tem mais pra passar por aqui, e uma hora vai acabar. Às vezes já acabou, e você tá só continuando em surto. Depois disso, vai prestando atenção em sinais que o teu corpo já trouxe sobre aquela situação. É uma sensação de infarto, é um choro que vem do nada, é a insônia, não conseguir mais dormir, é um cansaço absurdo, é uma irritação desproporcional, ninguém pode falar mais nada pra você que você explode. Começa a tratar essas coisas como um sinal, sabe? Uma informação importante. Não só como algo que você precisa, tipo, passar por cima. Ai, não. Tá bom, vou me acalmar, vou tomar um remédio, vai passar a dor de cabeça. Lembra do prédio? A diferença entre continuar caindo até que você seja destruído e conseguir pousar em algum lugar antes que você se esborrache no chão, tá em perceber onde você pode pousar e analisar e fazer com que os próximos metros dessa queda sejam um pouco mais diferentes e o resultado não seja tão drástico.